Olá, boa noite. Olá, pessoal. Feliz terça para todos. Eu espero que hoje tenha sido uma terça assim maravilhosa, de muita produção para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, tá? Sejam muito bem-vindos. A gente vai começar hoje mais uma live, certo? Oi, mãe, tudo bom? Oi, Jane. A gente vai começar mais uma live hoje, tá certo? Hoje o tema é sobre introdução alimentar, como começar, né? Hoje a gente vai desmistificar, né, esse tema, responder as perguntinhas da caixinha do direct. Oi, Elô! E a nossa convidada de hoje é a doutora Giovana Soares, tá bom? Eu tô aguardando aqui ela entrar. Oi, Gil! Ela é nutricionista e vai nos ajudar a desmistificar a introdução alimentar nos bebês. Oi! Gil, eu acho que você tem que me convidar. Boa noite. Tô esperando a Gil me convidar. Oiê! Tá todo mundo me ouvindo bem? Faz um joinha assim, ó, se tiver tudo certo. Eu vou tentar aqui chamar a Giovana, tá? Acho que agora deu certo. Oi, querida. Oiê, tá tudo Tudo bom? Como tá? É um prazer receber você aqui. Tudo bem? Boa noite. boa noite. Eu acho que eu não tô te vendo direitinho. Peraí que eu tô ajeitando aqui. Tá. Vamos ver se vai aparecer. Oi, Paty. Oi, Ju. Melhorou? Não, eu vou sair e vou entrar de novo. Peraí. Ok. Bom, pessoal, a Giovana vai entrar novamente, tá bom? E semana passada a gente falou sobre refluxo da gastroesofágico, a doença. Tá gravado no IGTV, quem quiser assistir, foi uma live assim super bacana, né, com a doutora Ellen Gastro, tá? Quem quiser, só ir lá assistir, muito bom. Tá me vendo? Agora sim. Ah, agora sim, né? Deu certo. Tudo bem, Agora Gil? deu. Tudo bom e você? Tudo jóia, graças a Deus. Então, acho que É um agora. prazer ter você aqui, viu? Uma ótima terça para você, né? Eu já comecei falando antes de você entrar, falando que a gente vai conversar um pouco sobre introdução alimentar, né? Que a gente vai desmistificar esse tema, né? Tentar desmistificar esse tema. E nós estamos aqui, na verdade, a gente vai utilizar também, né, o protocolo do Ministério da Saúde, né, o protocolo da Sociedade de Pediatria. Eu não sei se você usou alguma fonte, né? Eu uso muito esse para introdução alimentar, que é do Ministério da Saúde e da Sociedade de Pediatria, tá Sim, bom? É o seguinte, eu queria que você se apresentasse, por favor, antes da gente começar, tá? tá certo. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Eu sou Giovana, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição materna e infantil. E vamos conversar hoje um pouquinho sobre
essa tão temida, né, introdução alimentar aí por muitos. A introdução alimentar é um tema muito importante porque ela deixa os pais inicialmente assim um pouco preocupados, ansiosos, né? Temerosos para saber se o filho vai aceitar ou não, né, o alimento. E assim, o que eu vejo que é muito importante também, Giovana, é a gente observar que a alimentação ela começa lá durante a concepção, né, nos famosos 1.000 dias de vida, né, que são os 270 dias da gestação, mais os 730, né, dos 2 primeiros anos. Então, se a criança ela se alimenta bem, se a criança tem uma alimentação saudável, se a mãe ela tem uma alimentação saudável, né, desde a gestação, fez um pré-natal adequado, teve um hábito de vida bom, essa criança certamente, né, como a gente já viu, vai se tornar um adulto saudável no futuro, né? Exatamente. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre alimentação, sobre alimentação saudável, sobre hábitos de vida saudáveis. E quando a gente começa desde dentro da barriga, desde o ventre da mãe, a gente vai ter esse progresso lá na frente com um adulto saudável, né? Um adulto com hábitos de vida saudáveis, né? Eu acho que antes Então, de falar da desculpa, antes de não, falar imagina. da questão da introdução alimentar mesmo, é bom ressaltar, né? A saúde da mãe durante toda a gestação faz muita Sim. diferença, né? No desenvolvimento da criança mesmo, dentro da barriga. Mas já tem muitos estudos também falando sobre a questão dos hábitos alimentares, das preferências alimentares, que se a mãe tem uma alimentação adequada e variada durante a gestação mesmo, se torna muito mais fácil, né? Quando a criança nasce. Sim, com certeza, com certeza. Gil, vamos começar com as perguntinhas, né? Vamos lá. Fala pra gente o que que é introdução alimentar e quando começar. Tá, vamos lá. Introdução alimentar, na verdade, a gente pode colocar aí como alimentação complementar, né? Que Uhum, começa geralmente a partir dos 6 meses de uhum, idade. Eu falo geralmente porque isso depende muito do desenvolvimento da criança também, que deve ser acompanhada e avaliada sempre pelo médico e tudo mais. Podem acontecer várias coisas na vida, né? A gente nunca sabe. Então, assim, uhum, em termos saudáveis e deu tudo certo, 6 meses de idade, a gente começa com alimentação complementar. Isso não substitui o aleitamento materno, que seja, né, da mãe ou que seja por fórmulas, isso não substitui, mas tudo tem que ser ajustado no seu tempo. Então, é o tempo que a criança uhum, vai começar a ingerir os alimentos, né, que não são o leite ou a fórmula que ela já está acostumada a ingerir nesses primeiros meses. uhum. E é importante ressaltar que existe um porquê do marco de 6 meses, né? Que ninguém tirou da cabeça, Não, né? Não foi a foi um gente que número falou. aleatório, não existe um estudo, né, comprovado que o sexto mês, na verdade, ele foi comprovado que a criança ela já está madura tanto em termos motor quanto neurológico, né? E ela tem uma atenuação também da protusão da língua, né? Que ajuda Uhum. a deglutir esse alimento, né? Então, por isso que o sexto mês é o marco, né? Idealmente é que a mãe ela amamente até os 6 meses de vida, né? Idealmente, quando possível, né? E depois faça a complementação aí com os alimentos, né? Não é Exatamente, isso? exatamente. Tá. Quando a criança começa a introdução a complementar, né? É natural essa criança rejeitar o alimento, né? A introdução ela tem que ser gradual. Como é que funciona isso? Bom, a introdução deve ser gradual e sempre com acompanhamento, né, dos profissionais e dos pais, porque é muito comum a criança começar a rejeitar. Então, acho que a gente pode pensar assim, durante 6 meses, na verdade, durante a vida dela inteira, ela só conhece um tipo de alimento, que é o leite materno ou a fórmula. Então, de repente, vem outras texturas, vem outros sabores, e não necessariamente ela vai aceitar todos na primeira vez. E isso gera muito desespero até dos pais, né?
Que a criança vai aceitar logo tudo de uma vez, porque ela nasceu para comer e é isso, e acabou. Mas não é bem assim que funciona. A gente também tem que pensar que, apesar de ainda estarem conhecendo, né, de serem crianças, digamos assim, são indivíduos. São seres que vão crescer com suas preferências e a partir da introdução que eles vão desvendar aí esses mistérios, né? Então tem que ter muita Uhum. paciência e principalmente nesses primeiros meses, porque não é fácil. Para É, alguns poucos, pode até não ter dificuldades mesmo, acontece umas raridades assim, mas no geral não é fácil mesmo. é. Eu vi num estudo que às vezes a gente tem que dar entre 10 e 12 vezes o mesmo alimento para a criança poder começar a se acostumar, né, com o paladar, né, a ter o hábito de Tá? comer aquele alimento, né? E é interessante não forçar, né, Giovana, né? Deixar a criança no tempo dela conhecer, né, se habituar com aquele novo paladar, com aquela nova, né, alimentação, né? Isso? Exatamente. A gente pode, na verdade, pensar se fosse a gente, né? Se alguém ficasse forçando a gente a comer, a gente não ia gostar. Então, não é a Sim. mesma coisa, não é porque é criança que a gente pode obrigar a criança a fazer tudo. Então, não é legal forçar mesmo. E já tem, né? A gente tem estudos aí que podem dizer isso pra gente com mais clareza. No futuro, isso pode gerar muitos traumas, na verdade, na vida dessa criança ou desse futuro adulto. Então, forçar não é opção. Existem muitos profissionais que podem auxiliar os pais nesse momento, ou os responsáveis mesmo, às vezes, né, os pais não estão tão presentes em casa nesse momento, tudo, mas existem muitas saídas, muitas pessoas que podem orientar nesse momento para que não chegue a acontecer, né, de forçar a criança, nem nada disso, ou gerar um trauma maior. E em relação a experimentar, né, os alimentos, de fato, são desses estudos que você chegou a comentar, são Uhum. 10 vezes, na verdade, mas não experimentar o mesmo alimento, oferecer o mesmo alimento pelo menos 10 vezes, em dias diferentes e em formas Uhum. diferentes também, o que é importante. Então, por exemplo, se fosse uma cenoura, de repente. Então, um dia eu ofereci a cenoura picada em rodelinha, a criança cuspiu, odiou, não quer mais. Beleza, então vou esperar uns dias, depois vou oferecer uma cenoura ralada. Outro dia eu vou oferecer um bolo de cenoura, um purê de cenoura, um soufflé de cenoura. E aí até a criança, alguma das formas, ela vai gostar. Se ela não gostar de nenhuma, gente, paciência, tá tudo bem. A criança não gosta de cenoura e tem outras coisas para ela comer também. Perfeito, adorei sua observação. Muito bom. E, Gil, e como que ele deve ser preparado esse alimento? Como é que começa? Você começa primeiro com uma papa doce ou com uma papa salgada? Que funciona isso? Tá. Aí a gente chega na grande questão, né? Existem várias Uhum, formas, na verdade. O método tradicional, tem o método BLW, que está super em alta aí agora. O Bliss também, uhum, que é uma adaptação, né? Uma melhoria, um BLW melhorado, digamos assim. Então, uhum, primeiro vai depender do método que os pais escolherem, na verdade, porque isso é muito pessoal, a gente precisa ver rotina dos pais, né? Se tem disponibilidade ou não para estar ali com a criança, para, né, para fazer os métodos diferentes tipos. Depois da escolha, aí a gente chega nessa questão. nessa Se, questão. exato. Se é o tradicional, geralmente começo com a doce, na verdade, porque é de mais fácil aceitação para a criança. Uhum, Mas depois introduz a salgada. Não uhum, a varia, salgada, né? exatamente. Geralmente, É, hoje eu vejo que mudou a denominação, né? Já não é mais papa salgada que a gente fala, né? É papa principal, né? Que isso, eles falam, né? exato. Já caiu um pouco até em desuso, né? A gente ainda tem costume, porque há muito tempo utilizava, mas eu vi.
né, que mudou, né? Hoje a papa doce, né? Eu falando do método, estou falando do método tradicional, né? Que é o Isso. método da papinha, né? Uhum. Então existe a papinha doce e a papa principal. Então Isso. essa questão Que da seria essa denominação salgada, né? que seria a salgada, né? O almoço e o jantar, né? Uhum. Então é isso. E fala um pouquinho para a gente, você tocou no assunto aí de BLW, para o pessoal entender que existem os três métodos, né? O tradicional, BLW e o Bliss. Então, Isso. explica para a gente cada um deles, como Tá. que funciona. Bom, o método tradicional é aquele que a gente já conhece, são a tal das papinhas, né? Então tem Uhum. papinha doce, o que a gente chamava de papinha salgada, que agora mudou para papinha principal. Os alimentos, se a gente for pensar, na verdade, num tradicional, bem de antigamente, era o suquinho, né? De laranja lima, era aquele batidinho no liquidificador mesmo, né? Que isso mudou com o tempo, principalmente por conta da textura. Então, quando a gente liquidificava muito as coisas, as crianças não tinham essa percepção da textura. E daí a gente passou então um método tradicional para, por exemplo, na papa principal, que seria a papinha salgada, que os alimentos fossem amassadinhos, que teria alguma textura ali, algum pedacinho, mas não seria totalmente liquidificado, que é o que mantém até hoje. Então, de preferência, ao invés de suco, vir com a fruta mesmo, mais raspadinha ou amassadinha. E aí a gente tem o método tradicional. Vai evoluindo a consistência com o tempo, né? Com a idade da criança, com o desenvolvimento motor também da criança. Isso tudo vai sendo avaliado ao longo dos meses. E aí a gente chega no método BLW, que é o super em alta aí das redes. Todas as mamães ficam desesperadas aí atrás desse método, que nada mais é que oferecer o alimento é, não amassadinho, sem ser amassado, sem ser batido, mas em pedaços. Um pedaço de um tamanho adequado para né, que a criança consiga segurar esse pedaço, consiga ela mesma colocar na boca. Esse método ele foi muito bem visto, assim, principalmente por questão de dar mais autonomia para as crianças, né? Então elas mesmas vão lá, pegam um pedacinho, colocam na boca, tem esse reflexo, né? Bem mais estimulado do que só ser alimentada por alguém por aquela papinha. Então tem sido um método muito bom por conta disso. Mas também teve aí alguns estudos que mostraram alguns pequenos defeitos, digamos assim, né? Algumas desvantagens desse método que na verdade a gente não consegue, lógico que não são em todos os casos, mas na maioria das vezes a gente não consegue com que a criança tenha um aporte adequado tanto de calorias, mas de alguns nutrientes específicos, né? O ferro principalmente, É. que foi o mais questionado de tudo. E aí veio uma versão melhorada do BLW, que é o método Bliss, que é mais novo e é como se fosse uma adaptação do BLW. Então, a oferta do alimento é da mesma forma, né? Cortado em pedaços, que dá essa autonomia para a criança, mas ele tem algumas regrinhas justamente para que a gente consiga oferecer uma quantidade de calorias mesmo, né? Adequada, de energia adequada, mas principalmente desses nutrientes que viram que faltava um pouquinho no método BLW. Então, em todas as refeições, por exemplo, eles sugerem que dê um alimento rico em ferro, né, para garantir esse aporte. Também ofertar algum alimento que tenha um aporte calórico maior, e que seja ofertado de 4 a 5 alimentos diferentes numa mesma refeição. Então, seriam 4 pedacinhos de algo, de alimentos diferentes para que essa criança tenha todas as necessidades ali atendidas. Então, é um BLW com umas regrinhas aí para garantir Aham. um pouquinho. Melhoradas, né? Exatamente.
né? Exatamente. Exatamente. E é importante a gente ressaltar também que a criança, ela já tem que estar, os pais têm que ter aquela confiança na criança, na autonomia da criança, e a criança, ela já tem que estar se sustentando, durinha, sentadinha, ereta, né? Para evitar justamente de ter algum tipo aí de engasgo, alguma coisa assim, né? Que é raro, mas pode acontecer, assim, pode acontecer, Pode né? acontecer. Então a criança tem que estar sentadinha, retinha, ereta e com supervisão, né? Então essa Exato. alimentação tem que ser supervisionada, né, Exato. pelos pais. Tá certo. E uma perguntinha que eu queria fazer para você é o seguinte: quando a criança começa a alimentação, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter com os alimentos para evitar assim, exposição de doenças? Você recomenda isso para as mães no consultório, por exemplo, o uso de hipoclorito de sódio, por exemplo, alguma coisa assim? Você recomenda na lavagem de verduras? Sim, e isso na verdade é bom para todo mundo, né? Para a casa Uhum, inteira, na verdade. Então, ter esse cuidado como alguns alimentos vão crus, por exemplo, né, para criança e tudo, até para ela ter essa percepção, né, de texturas e sabores e tudo mais. É, tem que ter esse cuidado, sim, de higienização, ser tudo muito bem cozido também, bem passadinho, tipo, nada de oferecer carne mal passada para criança, por exemplo, né? Então tem que ser tudo bem cozido, tudo bem lavadinho. Sim, se for oferecer algo cru, lógico que isso tem etapas, né? Não é de cara que você vai oferecer um alimento cru para criança. Temos etapas a serem seguidas aí, mas precisa ser tudo muito bem higienizado. uhum. Ok. E, Gil, uma dúvida também que eu tenho aqui é o seguinte, em relação ao método tradicional, vamos supor, a família optou pelo método tradicional de introdução, né? Geralmente, como é que você prepara, como é que você orienta essa papinha principal, a principal? Você Uhum. começa com o quê? Com uma proteína, um tubérculo, um cereal, ou você começa com um de cada vez? Como é que você orienta? Tá. Primeiro, só para deixar bem claro que não existe um método melhor que o outro, né? Isso eu acho que é bom a gente deixar claro que a gente, enfim, não está defendendo nenhum nem outro, que Sim, não, estão não. todos aí e isso vai depender mesmo por exemplo, o BLW, se não tivermos supervisão, não tem como fazer. Então, vai depender mesmo da rotina da casa, dos pais e, né, da opção deles. Não existe nenhum melhor que o outro, a criança vai ser bem nutrida da mesma forma, se for bem orientado, vai dar tudo certo. Bom, em relação à papinha tradicional, quando vai ofertar a principal, eu gosto de colocar umzinho de cada grupo. Então, por exemplo, vou exemplificar com um pratinho que eu sugiro, vamos dizer assim, que seria ideal, só para não ficar falando tubérculos, não sei o quê, que aí eu acho que fica mais claro assim. Então, um pouquinho ali de arroz, por exemplo, é, um, um inhame, vou colocar assim, uma carninha Uhum, moída, um pouquinho de feijão e uhum, algum outro vegetal, de repente uma abobrinha, ou uma cenoura, para ter uma coisinha de cada grupo ali. E aí isso vai modificando. Poderia substituir o arrozinho por um macarrão também, dependendo da fase que a criança estiver, dependendo da idade, a gente faz esse arrozinho ou esse macarrão um pouquinho mais cozidinho, assim, tipo uma papinha mesmo, não liquidificando, mas bem cozidinho, que ele fica bem molinho. E aí a gente vai uhum, melhorando as consistências. Então, no início, uma carninha moída, depois pode passar por uma carninha desfiada, e aí vai melhorando a consistência. Um inhame amassadinho, depois vai colocando uns pedacinhos ali, e fica mais ou menos nessa configuração. entendi. E vai progredindo com a consistência até praticamente mais ou menos, né? Isso não é uma regra, né? Aham. Claro,
Mas mais ou menos até 1 ano a criança já está se alimentando com a comidinha mesmo da família, né? A refeição Exatamente. familiar. Né? Isso. É claro que tem crianças, eu já vi no consultório crianças com comida da família com 10 meses, 11 Sim, meses, sim. já vi outras com 1 ano e 1 mês, né? Então, assim, não é uma regra, né? Exato. Certo. E uma coisa também que não se usa mais é sal, né? Sal a gente tem evitado também, né? É, Utilizar no almoço, não é isso? isso, a gente evita, na verdade, né, durante esses primeiros meses de introdução e tenta colocar um pouco mais utilizar mais os temperos naturais. Uhum. E tudo isso, assim, pode ser levado para a família também, gente. A gente não precisa usar tanto sal na nossa comida, a gente pode usar outros temperos, né? Tem tantas ervinhas aí boas para poder usar e que dão um sabor na comida e que substituem o sal. Tem ainda muitas pessoas resistentes a essa regrinha, essa sugestão, digamos assim. Então, a orientação é que use o mínimo possível, se tiver alguma resistência em relação a isso. Mas que não é necessário, extremamente necessário. Então, poderia ficar sem problema algum, e não teria nenhum déficit nisso. É porque os próprios alimentos têm um pouquinho ainda de sal, Sim, né? sim. Então, eles pedem para não colocar o sal, que é para justamente não atrapalhar o paladar da criança, né? E Isso, sem contar que é mais saudável, né? Então, perfeito. às vezes a pessoa abusando de sal, faz uma sobrecarga aí renal, né? E aí pode causar sérios problemas aí para a criança, tá? Isso. Uma coisa também que a gente, assim, que eu tenho observado também, em relação, muitos pais perguntam assim, qual horário que eu dou o almoço? Qual horário que eu dou a papinha de fruta, né? Qual horário que eu dou a fruta, Uhum. né? Na verdade, assim, não existe uma regra, né? Mas é Uhum. claro que a criança tem que ter uma rotina, né? Então, assim, né? E tem que ter uma rotina, não existe uma regra, mas tem que ter uma rotina. Então, geralmente a gente começa com seio materno e depois, né? Oi, oi. Tô aguardando aqui a Giovana, caiu, gente. Esperar aqui a Giovana entrar. Vamos esperar a pessoa ela entrar, tá? Caiu. Pedimos desculpas, tá? Pela conexão. Deixa eu procurá-la. Eu tô chamando ela para participar novamente, tá bom? Porque caiu a conexão. Gente, voltei. Oi, voltou? Tudo certo? Menina, que coisa doida. Meu celular desligou sozinho. Meu Deus do céu. Não foi nem Mas que bom que deu conexão. certo. Voltei. Que bom que deu Pronto. certo, né? Gil, é o seguinte, a gente estava falando da questão do sal, né? Isso. Paramos aí, né? E em relação à questão dos horários, né? Então, a gente começa primeiro com seio materno, aí no meio da manhã com uma fruta, geralmente, né? Isso no Uhum. primeiro mês, mais ou menos, idealmente, né? Por volta do E, sexto mês, idealmente, né? aham. Começa com uma frutinha no meio da manhã e uma etapa principal no almoço, né? Isso. É isso?
E aí Isso. depois vem uma frutinha de novo e depois seio materno, seio materno. Em torno mais ou menos do sétimo mês, já pode acrescentar aí, né, uma alimentação, uma refeição salgada, né? Aqueles que optarem ou pelo método SUS ou pelo método tradicional, né? Ou PSA, Exatamente. né? É isso mesmo. E em relação ao horário, na verdade vai depender da rotina de casa, mas foi o que você Uhum, ressaltou. Precisa ter uma rotina, né? exatamente. Precisa ter uma rotina. Uhum. É o seguinte, o Edson Júnior perguntou se mamãe no início da gestação tem alguma restrição alimentar? Tem que ter restrição A não, alimentar não, tá, Edson? não. Por gestação não tem restrição, a não ser que ela tenha alguma particularidade, mas isso aí deve Sim, ser avaliado com o médico, mas no geral não. não, exatamente. Eu estou escutando um ruído. Você está escutando também, Giovana? Não. Não? Não, né? Tá. E, Gil, e a água, né? A água é importante a gente lembrar também, né? Exato. De solicitar, né? Pessoal, eu Isso. vou só desativar aqui os comentários, tá? Pronto. Para a gente poder conversar, senão eu não consigo me concentrar. É o seguinte, a quantidade de água recomendada, Giovana, mais ou Tá. menos, né? A Isso gente vai depender. Pode falar. Não, isso vai depender da idade, mais ou menos, né? Da faixa Exato. etária, né? Então, né, de 0 a 7 meses é o quê? Uns 700 ml, contando com aleitamento materno, que é só aleitamento materno, Por basicamente, aí. né? Exatamente. Mas é importante que desde o início da introdução alimentar já comece a ofertar uma água para a criança. Lembrando também que se a criança não, não estiver em aleitamento exclusivo, aleitamento materno exclusivo, provavelmente ela já toma água, se já foi orientado para ela. Se ela utiliza fórmula, o ideal seria já começar a oferecer água, porque só a fórmula não vai suprir toda a necessidade de hidratação da criança. E sem contar também pelo risco de constipação também, né? A água Bem, vai evitar aí, vai entrar nesse isso. momento, né? A média é essa mesmo, são 700 ml por dia. Lógico que aí tem mais um outro detalhe. Não precisa também ficar em desespero que a criança não bebeu 700 ml certinho durante o dia. Porque também, como alimento, se ela não tiver, se for aleitamento materno exclusivo, ela não está acostumada com aquilo ali. Então, nem todas as crianças aceitam de cara a água na maior boa vontade. A maioria não gosta muito, não. Então, nem não vai ser desde o início que vamos conseguir atingir a meta de hidratação, mas o importante é sempre estimular e tentar o máximo possível. Sim. E além da água, os pais têm muita dúvida também em relação ao açúcar, né? Se o suco ele pode ser oferecido, né? Se existe uma regra, né? O que a gente tem visto agora é que, inclusive, alguns estudos, né, na Europa, né, que fala que o açúcar está mais associado à obesidade no futuro, né? Então Exatamente. a gente evita o uso, né? Que não pode nunca, né? Não é uma Uhum. regra também assim, fechada, né? Mas se você puder oferecer uma fruta no lugar do suco, a fruta, né, é melhor, né? Melhor. Até porque as substâncias vão estar lá intactas, vai estar tudo, né, certinho, Sim, né, Giovana? isso. Né? Se a gente for pensar num suco também, por exemplo, num copo de suco de laranja, que eu acho que é o mais prático para a gente analisar. Nunca vai ter só uma laranja dentro desse copo de suco. Isso é fato. Para fazer um copo de suco, você precisa de pelo menos, assim, vou falar um copo pequeno, umas 3 laranjas, pelo menos. Então, além de ser um alimento que vai ultrapassar as necessidades calóricas, por exemplo, dessa criança, as necessidades de energia, ultrapassa também a questão do açúcar. Tudo bem que a gente recomenda que não adicione o açúcar se for oferecer um suco alguma vez na vida para a criança, não vai adicionar o açúcar, mas tem o açúcar da fruta. Então, assim, já é uma sobrecarga muito grande.
Por isso que o ideal é que coma. E já não tem fibra também, porque geralmente o suco é coado, polpa, que já tá, né, todo processado ali. Então, o ideal é que a criança mesmo aprenda a comer a fruta. Isso é bom até para o futuro dela, né? Quando Uhum. maiorzinha, não ter essa restrição com as frutas. E oferece a água junto. Come a fruta com uma aguinha ali do lado. Tá perfeito. Uhum. Uma coisa que é importante também, pessoal, é que nesse meio tempo, se a mãe puder, né, for possível, a gente recomenda o aleitamento materno aí Sim. junto até os 2 anos de vida, tá bom? Até os 2 anos de idade, tá? Se for oferecer algum tipo de suco, se for oferecer água, idealmente é que seja no copinho, evite o uso de mamadeira, né? Então a gente Exato. recomenda também o uso de copinho, tá? Uma dúvida que eu tenho também, onde é que a gente pode encontrar os ácidos graxos insaturados, né? Que são aqueles PUFAs, o LC-PUFAs, né? Geralmente a gente encontra ele aonde? Nos óleos vegetais, né? Na linhaça. A gente encontra mais ou menos nesses lugares, né? Porque eu estou entrando nesse assunto, por quê? Porque esses ácidos graxos, eles são muito importantes para a mielinização do neurônio, né? Então, é Uhum. muito importante, tá? Nessa fase aí dos 1.000 dias, tá? E também na formação da retina. Então, ele é muito importante também para a visão. Então, a gente tem o ômega 3, né? Tem o ômega 6, né? Tem os ômegas aí que a criança pode usar. O azeite, ele é recomendado também para a gente utilizar, não refogando na comida, né? Um fiozinho de azeite após, né? Isso. O azeite né? cru que a gente fala, e desde que ele seja extra virgem também. Extra virgem, né? Senão não faz a menor diferença, né? Então, um azeite extra virgem, cru, depois que, né, termina toda a preparação, coloca ele lá frio mesmo e não refogar, senão ele perde todas as propriedades, daí não adianta nada. A linhaça também é um excelente alimento para utilizar. E se tiver algum receio, porque são sementinhas, né, e tudo mais, pode usar o Uhum. óleo de linhaça também, que ele a gente já encontra com mais facilidade hoje, ele extraído a frio, então tá bem conservado ali as propriedades que ele tem. Pode usar da mesma forma do azeite, por cima ali da comida, só um pouquinho, tá ótimo. Tá ótimo. E ele ajuda também na evacuação também, né? Então, Também além ajuda na de, né, evacuação. na parte, né, neurológica, visão, ele ajuda também na evacuação, né? É importante também, pessoal, que a gente também não deixe para tarde demais ou anteceda, né? A introdução do ovo, do peixe e do glúten também, tá? Então, geralmente a gente começa no 6º mês mesmo, né? Não é isso, Giovana, que você recomenda E também? O uso de peixes, isso. né? Eu recomendo geralmente no 6º mês, né? O ovo também, porque a Já chance pode de estar. hipersensibilidade diminui, né? Exatamente. Só o ovo que eu tenho um pouquinho mais de cuidado, geralmente vai a gema primeiro, depois a gente coloca a E, clara, mas já pode começar direto. Peixinho também, cuidado só com questão de espinha e tudo, mas se desfiar bem bonitinho, não precisa ter medo. E já é bom iniciar mesmo justamente por questão da hipersensibilidade, né? Então já vai amadurecendo mais esse trato gastrointestinal da criança e já favorece também nesses fatores. exatamente. Sempre começar, pessoal, como a Giovana falou, o ovinho sempre começar com a geminha primeiro, aí depois na outra semana começa com a clara, né? Então sempre vai E alternando, tá bom? É, Outra coisa que eu queria perguntar para você sobre o uso de leite de vaca, hum, né? Tem muita gente que usa leite de vaca, né? Às vezes alguém que está nos ouvindo aqui, né? Algum seguidor que às vezes usa e não sabe que o leite de vaca não é adequado, né? Durante a introdução alimentar e tem vários porquês disso, né? uhum, Então, né? Ele promove anemia ferropriva, ele tem redução do cálcio, né? Então ele pode, né? a Causar vários. digestibilidade também é mais complicada dele.
A Então, digestibilidade, exatamente. a gente Né? recomenda que Então, a seja gente, um pouquinho mais para frente, né? Não tão precoce na introdução alimentar. exatamente. Então, pessoal, não usem, tá? Leite de vaca, por favor, tá bom? Na introdução alimentar, tá? Uma coisa também, Gil, que a gente tem que abordar também, é sobre as suplementações, né? As Uhum. principais suplementações, né? Que é a vitamina K, na verdade, a vitamina K, quando a criança nasce, tá, pessoal? Ela recebe uma injeçãozinha de 1 miligrama de vitamina K. Por quê? Porque a criança ela vem com pouca reserva. Então, para evitar a doença hemorrágica, então se utiliza aí 1 miligrama, né, até haver aquela formação da microbiota do intestino, porque o trato gastrointestinal é muito imaturo. Então, metade da nossa reserva vem dos alimentos e a outra metade é produzida por essa microbiota, tá? Que ainda é muito imatura e a criança não tem. Então, por isso que ela já recebe essa reserva, né, de vitamina K já logo quando nasce. A vitamina, a vitamina D, né, ela é utilizada, sim, né, a partir do sexto mês, né, a Uhum. gente utiliza, tá bom? E ela é utilizada na dose de 400 unidades por dia, até mais ou menos os 18 meses, tá? Se for uma criança que perdão, eu falei a partir do sexto mês, não, é logo após o nascimento, tá? É a partir do sexto mês. Estou me corrigindo. Junto com essa vitamina D aí, lembra do banhozinho de sol também, que a Sim, gente já sim. ouviu Se for, falar há muito tempo que funciona. funciona, inclusive, para icterícia também, né? Que é aquela Exatamente. corzinha, né, amarelada que às vezes o bebê pode ter. Então, a Uhum. gente utiliza, na verdade, mais aquelas crianças que não têm uma rotina de exposição ao sol, que tem alguma dificuldade aí nesse sentido, né? Então, a gente utiliza uma dosezinha de 400 unidades por dia até os 18 meses de vida, tá? E agora, se ela tem uma rotina, né, de tomar banho de sol, não há muito essa necessidade. Falam também que se for uma criança que não esteja em aleitamento materno exclusivo e que use fórmula e que utilize mais de 500 ml ao dia, também não há necessidade de uso de vitamina D, porque já vem já Na na forma. formulação, tá Uhum. bom? Outra indicação também de suplementação após a introdução alimentar é o uso de ferro, né? A gente utiliza o ferro até os 2 anos, é obrigatório para todas as crianças, tá bom? O pediatra ele vai prescrever a suplementação do ferro para evitar anemia carencial, tá bom? E também a vitamina A, mas a gente só utiliza a vitamina A megadose, né? A partir do sexto mês até os 6 anos de idade, a cada 4 ou 6 meses a megadose, que é aquela de gotinha que vem no posto, Sim. tá bom? A gente só utiliza naquelas localidades em que a prevalência de hipovitaminose seja alta. Se não, hoje em dia não tem necessidade mais de utilizar, Uhum. tá? Gil, tem alguma coisa que a gente não complementou que eu vou partir para as perguntas dos pais na caixinha do direct. Deixa eu ver, eu Tem acho que alguma coisa que não. você queira Tá. complementar? Não, acho que tá tudo explicadinho. É só essa questão da suplementação, ressaltar a porquê, né, da importância dela, na verdade, Uhum. principalmente depois da introdução alimentar, é justamente porque fica é um momento um pouco incerto, né? A gente não sabe se a criança vai aceitar é, desde do início tudo que a gente oferecer, todos os nutrientes, aquilo tudo balanceado, bonitinho, perfeito, pode ser que ela não aceite. Então, a suplementação ela vem justamente para suplementar, né, para complementar aquilo que a criança não está ingerindo durante esse início aí, principalmente durante o início, lógico que continua um pouquinho depois, mas principalmente durante o início da introdução alimentar, para que ela tenha todos os nutrientes, continue se desenvolvendo, crescendo, o mais saudável possível. Perfeito, perfeito. Bom, tem algumas perguntinhas, né, que Então, sempre tá. tem, que os pais perguntaram, qual o melhor método para introdução alimentar? Eu acho que a gente até já respondeu, né? Tradicional, BW ou Bliss? Não temos um melhor método. O melhor método vai depender da rotina, vai depender dos pais, vai depender da criança também, se ela já tem maturidade para, por exemplo, um método BLW.
Tudo tem que ser avaliado com o profissional que acompanha a criança. E os pais também, Perfeito. né? Porque a gente acaba acompanhando os pais junto, né? Sim, já acompanhando os pais juntos, verdade. Quando a criança pode comer açúcar? Gente, pelo amor do Senhor, vamos dar açúcar para criança? Só assim, nunca talvez, brincadeira. Açúcar antes dos 2 anos de idade não é recomendado. E tem muito disso, na verdade, vamos falar culturalmente, falando, nossa, tadinha da criança, não pode comer um chocolate, coitadinha da criança, não pode comer uma balinha. Mas, gente, a criança não sabe o que é uma balinha. Então, assim, ela não vai sentir falta da balinha. Enquanto não for apresentado, ela não vai sentir falta da balinha. Então, segura um pouquinho aí, antes dos 2 anos de idade, não oferecer nada de açúcar para a criança. E depois dos dois É, anos também, isso depende, né? Tem muitos pais mais conscientes aí que depois dos 2 anos não chegam a oferecer porque também já não tá na rotina de alimentação. E não faz falta mesmo, assim. Lógico que a é, criança vai comer açúcar eventualmente um dia na vida, mas se a gente puder é, evitar ao máximo, melhor. sim. E tem muitos pais que às vezes perguntam assim: ah, meu filho só come besteira, mas quem é que compra besteira? Quem é que bota A criança besteira, né? compra sozinha a besteira. É. A Então, quem criança é que compra besteira? não tem essa autonomia de ir no supermercado sozinho e comprar É, besteira. Não tem dinheiro para comprar besteira. para comprar besteira. Provavelmente, o que acontece muito, na verdade, é que a criança ela imita, digamos assim, a rotina de casa. Então, se isso é apresentado para ela em casa, ela vai querer também. Se os pais comem, ou se, enfim, mora com a avó, com a avô, se as pessoas de casa, os adultos de casa comem, ela vai querer comer também, porque tá ali na rotina. Nós somos, né? Nós adultos somos espelhos para elas. Então, se a gente tiver uma alimentação saudável, equilibrada, provavelmente ela vai seguir esses passos também. Então, começa lá na gestação, começa lá com a mãe, mas começa com todo mundo que convive com a mãe também, né? Porque a mãe só carregar essa carga é muita coisa. Então, É todo muito mundo que pesado, é tá. verdade. Não é culpa só da mãe, Então, não, assim, né? todo mundo que tá ali ao redor da criança, que faz parte do dia a dia, da rotina dela, tem que ser exemplo para ela. Exatamente. Perfeito, perfeito, Gil. Outra pergunta. Meu filho não come nada. O que fazer? Dá desespero de ver. Bom, então, primeiro, respira, não desespera e procura ajuda. Tem gente para ajudar, precisa de ajuda, então a gente está aqui para apoiar, né? Ele não come nada, podem ser diversos fatores, né? Depende da idade da criança, o que está acontecendo na vida da criança, o que está acontecendo na rotina, ou se não tem nada, enfim, tem muita coisa que a gente precisa avaliar nesse meu filho não come nada. É, Mas o e mais tem que, importante é. Pode falar. é, e tem que ver também se realmente não come nada, né? Porque o que que acontece? Uma coisa é a criança comer pouco, né? Outra coisa é Sim. a criança não comer nada, né? Então, o ideal é que ela passe realmente por uma equipe, né, multidisciplinar, os pais conversem com o pediatra vai conversar com essa família, né? Vai chamar, vai fazer as orientações, conversar, fazer uma boa anamnese e detectar mesmo se essa criança realmente não está comendo nada. Se essa criança não estiver ganhando peso, né, não estiver, né, tendo uma altura adequada, né, naquela curvinha da caderneta que a gente coloca ali, que é super importante, que eu falo que os pais têm que ir à consulta com o pediatra. Não tem jeito, a Uhum. gente só tem, assim, como saber se a criança está se desenvolvendo, né, se os pais comparecem às consultas regularmente, né? É muito importante isso para o desenvolvimento da criança. Então, se a Exatamente. criança está crescendo direitinho, mesmo que ela esteja comendo pouco, ela está ingerindo a quantidade suficiente para que ela cresça e se desenvolva, né? Então, Exato. não se desespere. Agora, se realmente ela não estiver ganhando peso, não estiver crescendo o suficiente, não estiver com a altura adequada, aí o ideal é que o médico que acompanhe, né, veja e peça uns exames para poder tentar detectar, né, ver o que está O que acontecendo de está errado com acontecendo? essa criança, Exato. né?
Mas fazer uma reflexão de que se a criança estiver se desenvolvendo bem, dificilmente ela não está comendo nada. Então, provavelmente ela está ingerindo. Tem crianças que comem mais, tem outras que comem menos. Eu já peguei no consultório umas que comem menos e se desenvolve bem, Sim, né? Os pais sim. ficam preocupados. Então, cada criança é de uma maneira, cada organismo, né, funciona de uma É de maneira, uma- né? Então, os pais têm que se tranquilizar em relação a isso, Isso. E se né? tiver muito desesperado, procura ajuda, que a gente dá um jeito de ajudar. Para É ajudar. uma, eu acho que essa é a melhor dica. É. Tá certo, Gil. Tem outra aqui, ó. Eu não consumo lactose ou glúten. Posso Hum, eliminá-lo da alimentação do meu filho? hum. Essa daí, complicada, né? Pois é. Eu acho que eliminar é uma palavra muito forte. Mas até porque a gente tem que pensar, se a gente quer uma criança com um sistema bem desenvolvido, sistema de gastrointestinal bem desenvolvido, então ela precisa passar por todas as Passa etapas e receber tudo até agora. Nossa, tem alergia, né? De fato, tem alguma intolerância, aí tudo bem. Mas a gente ainda não sabe, né? Então, acho que de cara fazer algo restritivo, que seja lactose, que seja glúten, ou outras, né, restrições que a gente vê por aí, muita gente fazendo desde a introdução alimentar, eu acho um pouquinho perigoso. é. Mas, Pois de novo, procure auxílio, procure ajuda, e aí tudo isso é conversado, a gente vai entender melhor quais são as razões e se de fato tem essa necessidade ou não de retirar isso da alimentação da criança. perfeito, perfeito. E vamos lá para outra pergunta. Como evitar a obesidade infantil? Tá. Como evitar a obesidade infantil? Eu acho que é a mesma coisa de como evitar uma obesidade numa pessoa adulta. Então, manter hábitos de vida saudável, desde a infância, na verdade, desde a gestação. Então, alimentação saudável, atividade física. Nossa, mas bebê, como é que eu vou fazer atividade física? Gente, sai para correr, deixa a criança rolar em casa o dia inteiro. Já é uma atividade. Estimular a criança com brincadeiras, né? Existem várias formas de estimular. Então, manter um hábito de vida saudável, apresentar um hábito de vida saudável para essa criança. Se isso for cultivado dentro de casa, dentro do lar da criança, fica muito mais fácil ela levar isso para o resto da vida. E aí a gente já tem uma excelentíssima prevenção contra a obesidade infantil, contra qualquer outra doença, na verdade, né? Então, o hábito de vida saudável que não inclui só comida, inclui alimentação, inclui atividade física, inclui, enfim, os estímulos também neurológicos, inclui tudo que seja saudável para uma criança se desenvolver bem. Então, tudo isso vai Exatamente. prevenir. Perfeito. E lembrar que nós somos exemplo, né? Então as crianças elas vão se espelhar de certa forma na gente, né? Então a gente tem que ser exemplo para elas, né? Elas nunca vão conhecer um refrigerante, né? Se a gente não mostrar o refrigerante para ela, porque ela não vai ter dinheiro para ir no supermercado para comprar um refrigerante, né? E Então, essa questão do refrigerante é muito interessante, porque eu escuto muito dos dois lados. Então, tem lá, nossa, mas que horror, essa criança nunca tomou um refrigerante. Mas eu conheço várias crianças que já são adultos, não são mais crianças, e que não colocam refrigerante na boca, porque não experimentaram esse refrigerante quando crianças, e quando tiveram a curiosidade, experimentaram, beberam, mas aquilo não faz parte da rotina. Então, não toma, isso não faz falta na vida da pessoa. Então, assim, essa é a importância de uma introdução alimentar bem feita, bem orientada, porque tem estudos, né, que mostram pra gente que tudo que a gente experimenta até os 2 anos de idade provavelmente vão fazer parte da nossa vida até o final da nossa vida. Então, aquilo que a gente não tomou como hábito alimentar, provavelmente a gente não vai incluir isso depois. Então, se a criança não experimentou nada disso, dificilmente, se for apresentado depois, ela vai incluir na rotina. perfeito, perfeito. Gil,
Eu adorei, tá? Assim, as perguntinhas acabaram, você respondeu todas. Eu adorei a nossa live. Eu espero que tenha sido assim realmente esclarecedor, tá bom? Eu vou só abrir os comentários aqui. Se Pra- alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Fique à vontade. Ou então, se não estiver lembrando agora, lembrar depois, pode mandar na caixinha do direct, na minha ou então da Giovana. Só repete o seu Isso, arroba, Gil, por favor. tá. Eu vou colocar aqui no comentário que aí fica para todo mundo. Tá? Então, a Gil vai colocar aqui Ó, no foi aí. comentário, tá bom? Isso. Arroba a Giovana Soares, tá bom? Ou então, arroba doutora.juliana, pediatra com dois L's, tá bom? Aqui, só um pouquinho, vou colocar aqui, tá? E fica para todo mundo, fica mais Isso, fica fácil. para todo mundo ver. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre introdução, pode mandar mensagem pra gente. Oi, Marcelinha, agora eu tô vendo. Oi para todas e todos. Foi um prazer, tá? Assim, ter esse bate-papo com você. Te agradeço muito essa oportunidade, tá bom? Você Eu que foi nosso agradeço. amigo pelos esclarecimentos, Obrigada. tá? E Muito estou à obrigada pelo disposição. convite. E outra coisa, gente, qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar tanto a equipe da nutrição, né, a nutricionista, quanto o pediatra. Pode procurar que a gente está aqui para auxiliar dentro do que for preciso. Tá bom? Exato. Contem E com a quando o gente. acompanhamento é feito em conjunto, fica mais completo ainda, né? Fica mais completo, com certeza. Fica mais Muito completo e obrigada melhor. pelo convite. Qualquer coisa também estou à disposição. E é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Uma ótima terça. Fica com Deus.